Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, sorteio da Copa do Brasil não foram só os vascaínos que gostaram, não, tá? Quando saiu o sorteio, a presidente do CSA comemorou, irmão. Que fase do Vasco, né, cara? Que fase. Falando em fase anterior, né, o presidente do Operário veio, deu uma entrevista, vocês lembram, né? Pô, eu tava com medo de pegar Flamengo e Palmeiras. Seria difícil pro Operário classificar. O Vasco não. Caramba, irmão. Falando que acreditava numa classificação para cima do Vasco. Acabou que o Vasco passou, mas passou também daquele jeitinho, né, cara? 1-1 lá, 1-1 em São Januário. Fizeram o gol no finalzinho, levaram para pênalti. E aí, pênalti foi difícil, todo mundo marcando. Pô, caramba, 7-6. 9 jogadores bateram pênalti. E o Vasco passou, meu amigo, suado. É por isso que a presidente do CSA comemorou, né? Pensando no seguinte, a chance, né? A chance do CSA avançar na Copa do Brasil. É bom também pro Fernando Diniz pegar esses vídeos, né? E botar para os jogadores, ver se os jogadores entram nesses jogos contra o CSA com sangue nos olhos, né, cara? Para ganhar a partida, né? Se você pensar de todos os possíveis times que o Vasco poderia enfrentar, foi muito bom, né? Foi muito bom enfrentar o CSA. A gente vai fazer uma partida em Maceió, tem muito vascaíno lá em Alagoas, muito vascaíno no Nordeste. A galera vai poder assistir o Vasco lá fora. E aí, jogo de volta em São Januário para decidir, né? Tomara que o Vasco faça duas grandes partidas, duas boas partidas e classifique para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Com relação à Sul-Americana, cara, tava olhando, é muito time que joga em altitude, cara. E para esse time do Vasco, que tem um elenco mortinho, hein? Fisicamente, hein? Nossa, é ruim demais, irmão. É ruim demais. Caramba, a gente vai pegar o Del Valle, Independiente Del Valle, que é a altitude, cara, 2.700 metros acima do mar. É muita coisa, tá? E aí depois, se passar, né? Se passar pelo Del Valle, pega aquele time que era do grupo do Cruzeiro, que foi o melhor time da primeira fase da Sul-Americana, tá? Muxuquiruna fez 16 pontos, não tem nenhuma derrota, 5 vitórias, 1 empate, tá? Esse time também joga na altitude no Equador, cara. É algo em torno também de 2.700 metros acima do mar, cara. E aí você pensa, se o Vasco passar pelo play-off do time do Del Valle, que é altitude, se passar nas oitavas pelo Muxuquiruna, que é altitude, que aí já vai ser as oitavas de final, cara, nas quartas de final o Vasco enfrenta Santo Antônio Bulu, 2.500 metros acima do mar, altitude, ou Once Caldas, na Colômbia, 2.160 metros acima do mar, ou o Huracan é o único a nível do mar, é o time argentino. Meu amigo, aí você pensa, tá bom, e semifinal, né? Semifinal, como é que pode? O Vasco pode enfrentar quem? Pode enfrentar o Bolívar, 3.600 metros acima do mar, é muita coisa. Ou o Cienciano, que são 3.350 metros acima do mar, também muita coisa. Meu amigo, por esse time cansado do Vasco, vai ser difícil, né? O time do Vasco morre no segundo tempo, é um time que deixa muito a desejar na parte física. Tá? Jogar em altitude é loucura, é loucura, loucura. Tá? Vocês viram o Melgar, né? O exemplo é o Melgar. O Vasco foi lá, era para ter vencido o jogo, mas estava mortinho, deixou os caras empatarem, quase que os caras viraram. E aí, em São Januário, 3-0, tá? Vamos ver como o Vasco se comporta na altitude e como o Vasco se comporta nos jogos de volta, né? Em casa, para seguir ou não na Sul-Americana, meu parceiro. É essa parada, irmão, essa parada. Irmão, falar um pouquinho mais sobre a questão de reforços, né? A gente está com uma janela aberta, tá? Janela aberta
E o Vasco sem diretor de futebol. Ah, Pedrinho. Que loucura, né, cara? Tudo indica, irmão, a imprensa ontem falando que o Vasco poderia apresentar reforço ainda nessa janela. Essa janela abriu ontem, fecha dia 10, né? A janela para o Mundial de Clubes. O Vasco sem diretor de futebol. O Carlos Amonda com papinho de tá sem dinheiro, recuperação judicial. Cara, foi assim que o Vasco caiu algumas vezes, irmão. Se não corrigirem rota, o Vasco vai cair. Tá? Se ficar nessa de não tem dinheiro. Irmão, até a 777 com Paulo Brax, lá em 2023, consertou a rota, trouxe um monte de jogador que precisava, gastou dinheiro e o Vasco não caiu. Trouxe Medel, trouxe Maicon, trouxe Payet, trouxe Paulinho, trouxe Verrete, trouxe o treinador Ramon Dias, tá? Isso foi o bastante, foi o suficiente para o Vasco não cair. Gastou pra caramba, mas foi o suficiente para o Vasco não cair. Se essa diretoria do Pedrinho seguir nesse discursinho sem dinheiro, contratando só jogador bosta, deixando o Felipe, continuando com o Felipe contratando, irmão, o Vasco vai cair para a segunda divisão, tá? O Vasco vai cair para a Série B, tá? E falando, o pessoal vai dar 10, o futebol vai dar 10 dias de folga para o elenco, tá? E aí o jogador contratado até o dia 10 de junho chegaria só no dia 21, se apresentaria no dia 21 com o restante do grupo. Porque é o seguinte, eu acho muito improvável que o Vasco anuncie reforço nessa janela, cara. O time está muito devagar. Nossa, Pedrinho do céu, que gestão horrorosa. Que gestão horrorosa. E aí, falando em reforços, Brian Rodrigues, que o Vasco esteve para contratar na última janela, um atacante uruguaio, 24 anos, bom jogador do América do México, tá? De seleção uruguaia. O Vasco vai perder o jogador, cara. O Vasco demorou muito na última janela, tá? Demorou muito na última janela, não conseguiu contratar o jogador porque perdeu o prazo, tá? A janela no México acabou fechando e aí o time mexicano não quis mais vender, tá? Apesar de ter aceitado os valores. Agora o jogador está valorizado, o time europeu quer, irmão, é Porto. Palmeiras outro dia sondou, tá? E ele está falando agora no futebol espanhol, Europa. Esquece, irmão, Brian Rodrigues, o Vasco perdeu. Esquece, infelizmente, o Vasco perdeu um jogadoraço, tá? Jogadoraço que o Vasco perde, vai perder para a Europa, né? Falando em perder, meu amigo, ó, a FIFA notificou de novo o Vasco, tá? Agora é outra dívida com o New Old Boys da Argentina com relação ao volante Sforza. Dívida tá aí mais de 2,5 milhões de dólares, tá? O Vasco foi notificado, essa dívida deve estar na recuperação judicial. E aí o Vasco vai pagar quando puder. Meu amigo, é só vergonha, cara. Que loucura, irmão. Que loucura, cara. Que loucura. Eu queria saber a sua opinião. Se você acredita que o Vasco vai trazer reforços ainda nessa janela que termina dia 10 de junho. E o que você manda de recado para presidente do CSA que comemorou enfrentar o Vasco, né, na Copa do Brasil? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.